Salve pessoal, hoje a gente está aqui, esse é o Blue Talks, a gente vai trazer algumas pessoas, personalidades dentro do mercado imobiliário para levar informação para você, nosso parceiro corretor de imóveis, você investidor interessado em conhecer um pouquinho mais desse mundo do mercado imobiliário. Hoje eu estou aqui com o meu camarada Rodrigo Prado, tenho o prazer, a satisfação de estar com esse cara aí, conhecer há mais de década, né irmão? Verdade, hein? Já faz mais de década. Pô, estamos ficando velho, né? Cabelinho branco, barba branca. Barba branca. Mas faz hoje parte do processo. Faz parte. Mas hoje eu te trouxe aqui, Prado, para entender tudo que você viu, tudo que você vivenciou dentro desse mercado. É um mercado muito difícil de entrar e principalmente de permanecer por tanto tempo assim. Então tem até um roteiro aqui, velho. Que bacana. Né, para te fazer umas perguntas aí que eu pensei. Mas a primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, irmão. Conta pra nós a tua trajetória, como é que foi todo esse período, toda essa década... Não, década não, né? 15 anos já? Já. 15 anos. Conta pra gente, Prado. Então, pessoal, bom dia aí, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Prado. Estou no mercado imobiliário desde 2008, foi a primeira relação com o mercado imobiliário. Caramba! Né? Dentro desse período aí, eu tenho praticamente 14 anos de gestão, né, de equipe. Massa. E todo o período foi muito voltado para o ramo de lançamentos imobiliários. Né? Trabalhei com imobiliária também, né, mercado de terceiro, conheço um pouco. Mas a especialização sempre foi voltada para o ramo de lançamentos. Incorporação. Né? Incorporação. E é um mercado muito difícil, né, Prado? Meu Deus do céu. Olha, eu tô para dizer que o mercado imobiliário no geral ele não é fácil, né? Mas a incorporação ela é desafiadora. Legal. Né? A gente tem muitas questões em relação à economia, em relação a localizações, né? Ao que está acontecendo, crescimento populacional. A gente tem uma série de fatores que envolvem muitos riscos, né? Então o mercado da incorporação, sim. E ele sempre não é para amador, Kowalski, isso eu posso te garantir. Tá sempre em mutação, a gente sempre tem que estar antenado com tudo que está acontecendo dentro do mercado, né? Isso, exatamente, né? Então a incorporação desde do projeto até a finalização do empreendimento aqui nas nossas legislações brasileiras, né? Não é fácil, então nada, né? Ele é um período longo, né? Então a gente fala aí entre projeto e entrega de produto, a gente está falando de pelo menos 5 anos, né? Sim. Então realmente é desafiador. Não é fácil não, mas a gente está aí na resistência, que nem a gente fala, né, Prado? A gente não tem preguiça, né, irmão? Não tem preguiça. Faz o que tem que ser feito, né? Isso. Irmão, primeira pergunta. Desafio e superação. Durante esses primeiros anos ali, quais que foram os teus maiores desafios? O que você enfrentou no começo da tua carreira? Olha, eu acho que o primeiro desafio, né, real, a gente tem que pensar muito na questão técnicas, preparação, né? Eu acho que o primeiro impacto que eu tive com o imóvel ele não foi assim... A gente não existia... Na época, o lançamento ele não tinha um processo definido, a gente estava aprendendo, né? Então, sabe o que é o aprender na marra? Sim. Então eu tive esse primeiro contato em 2008, mas eu fui realmente consolidar, entrar de verdade para o ramo em 2010, né? Eu tive um primeiro acesso, assim, algumas pessoas falam né, até a gente comentando e perguntando para os colegas, né? A maioria fala assim, cara, eu caí de paraquedas no ramo imobiliário, né? Não era o que eu pretendia fazer e daí eu vi uma oportunidade. 2008 era os primórdios do lançamento, isso é um fato. Na época não existiam grandes imobiliárias que trabalhavam com lançamentos, né? Então, praticamente nós tínhamos na época Lopes, que ainda era Lopes Dirani, né? Que era uma junção da Lopes São Paulo, que veio para cá com uma local aqui. A gente tinha a Galvão, né? Que era um grande case na época, né? Sim. E poucas incorporadoras que vieram de São Paulo, inclusive, né? A gente está falando de Cirela, a gente está falando de Rossi. Na verdade, você entrou num momento em que o mercado ele mudou drasticamente a forma de atuação, né? Entraram esses players paulistas com muitas inovações, muita coisa que Curitiba não tinha visto, né? Exatamente. E olha como são as coisas, né? Fala de dificuldade versus treinamento e preparação, né? Dificuldade versus treinamento versus preparação. Porque assim, em 2008, aquela questão da tentativa e erro, né? Na época funcionava mais ou menos dessa forma. Eu era representante de vendas, né? Eu vim lá do ramo de telecomunicações, passei muitos anos como técnico de internet, instalação, TI, e
E eu comecei a trabalhar como representante comercial em 2007, né? Então, nesse período de um ano, eu tive minha primeira relação com vendas, né? E tentando realmente fazer diferença, olhando para outros mercados. Rapaz, mas agora tem o Caretier. Antes de 2007, você não tinha trabalhado com vendas? Não, zero. Olha, zero, homem do zero céu. Vendas, zero vendas. E aí, nesse período com vendas, eu comecei a entender um pouco mais sobre empreendedorismo, né? Porque o representante comercial, ele é empresário, né? Sim. Mas eu não tinha preparação nenhuma. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Essa é a grande verdade. Né? Então, era um ramo ainda de indústria, né? Então era muito específico. Na época eu trabalhava com injeção, né? Plásticos para engenharia, injeção de plásticos, né? Então conhecia, sim, um pouco do produto, mas técnica de vendas, preparo para isso eu tinha zero. Então, assim, até para minha dificuldade, eu comecei a atender, a empreender, né? A ser empresário, representante de vendas, tentar entender também como funcionava essa questão, relacionamento humano, né? Você, para vender, tem que ter relacionamento. Plásticos para a indústria não é diferente, né? Então, você também tive que começar do zero e aprender um pouco sobre isso. E veja como são as coisas. Um grande amigo meu me disse assim, o que você faz no final de semana? Né? Eu estava reclamando que eu precisava ter mais resultado. Eu estava patinando nas vendas da indústria. E ele disse, o que você faz no final de semana? Eu falei assim, cara, eu não trabalho final de semana, porque a indústria ninguém não abre, né? Então você não tem atendimento para a indústria. Assim, por que você não vem fazer uns plantões de venda para vender imóvel? Eu falei assim, que isso, cara? Não, você já trabalha com vendas, daí você faz o seguinte, eu coloco você lá em contato com o meu gerente, né? Aí o gerente vai explicar para você como é que funciona, e aí você entra lá e vende imóvel. Olha só, cara. E foi assim a tua entrada dentro do mercado? Engraçado, né? Eu falei assim, esse foi o primeiro contato. Né? Vou explicar um pouco do contexto, né? Aí eu falei, cara, que engraçado, que legal isso, né? Deve ser bom pra caramba, né? Porque vender um imóvel, eu ficava pensando. Na época, assim, puxa, se vendesse um imóvel, você ganhava... eu sempre falo que a ápice, né, de um vendedor é vender imóvel, né? Porque você pensa o valor do comissionamento. Imagina, eu vendia para a indústria, tinha que vender uma pancada de produto para ganhar uma comissão pequenininha, né? E no imóvel, o valor agregado do imóvel na época era fantástico. Eu olhava aquilo e achava incrível, né? Sim. Se der certo, vai ser uma benção. E aí a gente começa do jeito errado, né, Kowalski? Então eu era corretor de final de semana. Corretor de final de semana? Corretor de final de semana. Caramba, Prado. Então esse meu primeiro contato com o imóvel foi assim, mas eu levei 3 semanas para aprender que isso não funciona, né? Ou você é do ramo ou você não é do ramo. Você não pode fazer uma coisa meia boca, né? Certo. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Então, eu trabalhava finais de semana, primeiro que assim, você chegava no plantão de vendas, teu gerente falava assim, isso aqui é a maquete, isso aqui é o decorado, tá aqui uma tabela de vendas, tá aqui uma agenda para você anotar as coisas e tchau. Então você tinha que aprender na marra, né? Mais ou menos isso, né? Aprendia com os colegas e tal. O que acontecia? Final de semana eu atendia os clientes e durante a semana eu perdia os clientes, né? Porque, sim, claro. Em vez de eu dar continuidade, eu ia vender plástico. Outra coisa. E, com certeza isso não funciona, né? Então, eu tive um primeiro contexto aí de venda de imóvel. Venda não, né? Tive uma experiência em plantões de vendas na época. Perfeito. Em 2008, né? Mas eu gosto de falar isso assim porque até hoje a gente enxerga processos parecidos. Né? Daquele processo de 2008, que é a forma errada de se fazer, né? Mas até hoje ainda a gente enxerga algumas situações muito parecidas. Acontecendo hoje, 15 anos depois. Então, essa minha passagem, eu digo passagem porque eu também deixei de ser representante de vendas. Eu não era bom no que eu fazia. Né? Eu simplesmente tive uma experiência de 1 ano e meio, praticamente, e aí eu voltei para o ramo de telecomunicações. Né? Minha filha estava para nascer e tal, e eu precisava... Né, plano de saúde, aquela coisa toda e tal. Caro, né? Eu tinha 8 anos de experiência no ramo de telecomunicações, então tinha as portas abertas. Eu sempre fui muito assim, né? Por onde eu passei, eu sempre deixei muitos amigos, sempre deixei, né, saí sempre na boa, né? E sempre tive portas abertas. Então, quando eu precisei voltar, eu falei com o meu ex-diretor na época, eu falei numa segunda, na terça-feira eu estava empregado. Que legal. Voltei para o ramo de telecomunicações. E assim foi, né? Até que
Mas eu não parei de estudar, tá, Kowalski? Eu acho que esse é o... Quando a gente fala do que você procura, o que você deseja, quais são as suas metas, se você quer fazer algo diferente, você precisa realmente fazer. Que massa. Eu nunca deixei de estudar, né? Então esse período, para mim, foi um período de maturação, período de aprendizado, mudar a cabeça, pensar de forma diferente. Uhum. Eu sabia que eu não era um vendedor, eu precisava me tornar um vendedor, né? Eu precisava aprender a ser um vendedor. Então, mesmo trabalhando de volta em telecomunicações, eu sempre tinha esse desejo, nunca morreu, né? Uhum. E eu tinha o imóveis como uma coisa que eu vi que, né, quem trabalha da forma correta poderia ter um resultado bacana. Legal. E aí, nesse período, minha filha nasceu, ela estava com 8 meses, mais ou menos. E aí eu sempre tive um problema, né, em relação, isso eu falo sempre quando me perguntam assim, né, tipo, você tem medo de mudanças e tal, eu sempre falo assim, meu medo é que as coisas não mudassem nunca, né, eu sempre estava querendo mudar, eu estava querendo crescer, eu tinha um problema enorme, a família tinha crescido, eu tinha uma filha, sabe como é que é os custos, né? Uhum. Aumentaram e eu tinha um problema sério para pagar boleto, né, eu tinha um problema sério do que eu ganhava e as despesas na época, era uma vida complicada, né? Como todo batalhador, a gente sabe como é que funciona. E na época eu falei, não, para mim chega, eu preciso fazer, realmente está na hora de buscar algo diferente, né? E nessa época, um grande amigo meu, inclusive é um amigo de infância do mercado imobiliário, o cara hoje é mega famoso. Quem que é? Manda um salve aí. Vou mandar um salve pro meu amigo Wagner Bonato. Já ouvi falar muito. Referência no mercado. Referência, sim, legal. Inclusive, acho que 2 anos atrás, ele foi o primeiro brasileiro lá em Las Vegas. Ganhou um prêmio do primeiro brasileiro que ficou entre os 50 do mundo. Que máximo. Influências do mercado imobiliário. Então, legal. Cara, realmente, ele é fera. Né? Foi um ótimo professor, um ótimo mestre. Legal. Exatamente. Um mentor incrível, né? Massa. Na época, ele me chamou, né? E falou, poxa, abri imobiliário e tal, no ramo de lançamentos, né? Tem uma estratégia que na época o online engatinhava, ninguém fazia praticamente online. Uhum. Isso foi 2010, né, cara? Não tinha. Não tinha Facebook, ads, não tinha nada disso. Existia já o Google, óbvio, né? Mas as estratégias do mercado eram um outro mercado. Era um outro mercado. Exatamente. Então ele abriu uma imobiliária focada em online na época. Vender online, lançamentos, né? Olha só. De produtos. E assim, ele chegou e falou assim, poxa, vem trabalhar comigo, né? Que já tô com a imobiliária aberta, já tenho meus corretores ali, já tenho o pessoal tendo resultado, assim. E aí eu perguntei para ele, mas Wagner, quanto que eu ganho? Ele falou, cara, eu não consigo te limitar, você já teve um acesso na época, em 2008 lá, então você sabe que se você vender 10, 15, 20 apartamentos, o céu é o limite. Uhum. Eu falei, não, isso eu entendo, só não entendo o seguinte, aqui, poxa, tem minha filha agora e tal, e né, eu preciso ter uma garantia, né? Pelo menos, né, que cubra os custos e tal. Que é um problema da maioria das pessoas que vem tentando entrar no mercado a primeira vez, né? Essa insegurança, né? Isso, exatamente. E aí, cara? E aí que eu falei para ele, né, essa insegurança, passei para ele, falei, olha, eu topo, acho que agora eu estou mais preparado para fazer o que tem que ser feito, estudei, eu quero, né, encarar esse desafio, mas eu preciso ter uma segurança. Aí ele falou assim, eu não posso te garantir que você vai ter o resultado, eu posso te garantir que se você fizer o que tem que ser feito, você vai ter o resultado muito superior ao resultado que você tem hoje. Que massa. E eu falei, puxa, tu tem razão, né? Se você realmente me passar e me treinar e me disser o que tem que ser feito, não tenho dúvida que eu vou fazer, né? E se você garante que o resultado é consequência, né, desse trabalho que tem que ser feito, eu acredito e amanhã a gente começa, né? Então, foi bem por aí, né? No outro dia, a gente, lógico, né, começou a conversar sobre o assunto, né? Puxa, que legal. Ele me deu algumas macetes e manhas, tipo, o que você tem que fazer assim, assado, uma conversa mais informal e tal. No outro dia de manhã, ele falou, vou estar lá na imobiliária umas 10 para ter uma reunião e tal.
mas a imobiliária já abre 8 horas, o pessoal vai estar lá e tal, você pode chegar lá, se apresentar e tal. Eu falei, tá bom. Aí quando ele chegou às 10 horas, eu já estava lá, né, com o telefone, ligando e tal. Aí ele me deu um oi lá. Opa, Prado, tal. Ele não me chamava de Prado na época, né? Isso aí é até... O pessoal fica me chamando... O meu apelido era Digão. Digão. Isso. Ô, Digão. Ah, eu falei, beleza e tal, e ligando. Aí uma hora ele me olhou assim e falou assim, cara, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu tô fazendo o que você me mandou fazer. Ele falou, mas o que eu te mandei fazer? Eu falei, não, eu tô ligando pros meus amigos, pros meus conhecidos, pros meus familiares, né? Uhum. Dizendo que agora, a partir de hoje, eu sou corretor de imóveis, né? Que eu trabalho com lançamentos imobiliários, que eu tenho uma ótima oportunidade, principalmente para investimento, tal, e a gente já tem 3 visitas marcadas, né? Legal, só deixa eu fazer um parênteses. Então, a primeira dica que ele te deu foi: entre em contato com a sua rede de relacionamento, com as pessoas mais... Legal. Uma das dicas. Aí, dicas. Pega essa, hein, pessoal? Pega essa. Isso. Legal. Show. E outra das dicas que ele me deu foi a seguinte: falou assim, o ramo imobiliário, na época, sim, estava bem aquecido. Os lançamentos estavam bem aquecidos, a gente tinha, né, muita novidade. Uhum. A gente já tinha uma valorização imobiliária também bem, né, na época, alta, né? Então, ele me deu uma dica preciosa que é assim, ó, fala com quem você conhece, diz o que você está fazendo, diga que você tem oportunidade, né, para investimento ou para moradia, tal, que você quer marcar uma reunião para apresentar e falar sobre esse assunto. Uhum. Então, quando ele chegou na imobiliária 10 horas, eu já tinha 3 visitas agendadas. No primeiro dia? Isso. Então, eu falo assim... O cara já nasceu um monstro, brother. Sou fã, meu. Então, na época, eu até brinco, né, dizendo assim que eu vendi no meu primeiro dia. É verdade, porque a primeira venda que eu fiz foi para um primo meu, que eu agendei no primeiro dia a visita com ele. Que legal, Naquele mesmo dia, a gente agendou a visita com ele. Ele não pôde atender a gente no mesmo dia, óbvio, porque, né, ele era bem ocupado na época, empresário e tal. E aí a gente marcou uma reunião lá na casa dele, acho que foi no dia seguinte já. Fomos lá na casa dele, eu e esse meu amigo Wagner, grande amigo. E, cara, ele já era um monstro na época, né? Então, facilitou bastante. Eu digo assim, inicialmente você tem que ser humilde o suficiente para pedir ajuda, né? Para você deixar o teu líder, né? A pessoa que está te ensinando, né? O que faz a tua mentoria, deixa ele fazer. A gente acredita muito no processo de duplicação, né? Então, desde o início, o treinamento que eu fazia era muito isso com ele, assim. Eu queria fazer do jeito que ele fazia, né? Porque ele tinha uma expertise muito boa, muito grande. Já era um cara que já tinha um nome, né, no mercado, porque ele foi muito bem nas imobiliárias que passou, onde ele aprendeu, né, onde ele teve o know-how dele para abrir a imobiliária. Então, eu tinha ele como um mentor que eu sabia que se eu atingisse as pessoas que tivessem essa necessidade, colocasse frente a frente com o cara, era gol, né? Então, legal. Veja que o trabalho não é tão difícil assim, né? O que ele me passou, o que ele me falou fazia muito sentido. Legal. Então, na época, em 15 dias eu fiz 3 vendas, né? 15 dias. Olha só. Nesses 15 dias eu ganhei 8 vezes mais do que eu ganhava como gerente lá na telefonia. Rapaz, o mercado imobiliário é uma coisa fantástica. Isso. Eu acho que ter pessoas também, né, próximas e que dão o norte pra gente é extremamente importante, né? Tá do lado, né? E principalmente fazer o que tem que ser feito, né? Essa é uma lição que você me passou, né? Há um tempo atrás, que eu admiro muito. Faço o que tem que ser feito, né, cara? Eu gosto muito desse jeito de passar, né, as coisas, né? Sim, porque na realidade, né, a gente fala da lição faço o que tem que ser feito e a lição 2 a gente sabe o que tem que ser feito, né? Então, o mundo gira em torno disso. Basicamente, Basicamente, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente só não faz, né? Então, pois é. E daí, né, Cova, falando de processo, depois de corretor, muito rápido virei gerente da imobiliária, porque a imobiliária cresceu muito rápido, né? Então, o Wagner mesmo ele já não conseguia mais dar vazão para os novos corretores, então o processo de gerência meu foi muito rápido. Eu virei gerente especializado em lançamentos, a gente também tinha a linha de terceiros na imobiliária, então também tive a oportunidade de conhecer e aprender bastante sobre o mercado de terceiros, né, o imóvel usado. E aí fui gerente da imobiliária, o Wagner se mudou para Santa Catarina, né, ele até hoje ele está lá, né, e mora hoje em Porto Belo, dá consultoria para grandes incorporadoras lá. Legal. E eu iniciei o meu primeiro, né, tive o meu primeiro acesso a trabalhar dentro
de vendas, né? Venda de imóveis dentro da primeira incorporadora, que foi a Rossi. Né? Legal. E aí é onde eu conheci essa pessoa que está aqui na minha frente. Rapaz, e estamos aí 15 anos depois. 15 né? anos depois. Pô, mas que legal, né, Prado? Pegar essa história, entender um pouco do medo, que é uma coisa que eu acho que muita gente teve. Eu tive muito medo de entrar no mercado por causa dessa insegurança. Mas eu acho que quem tem um propósito muito bem definido e faz aquilo que tem que fazer, não precisa ter medo, né, parceiro? Tem Não que meter a precisa. cara e... E uma coisa que eu sempre falo é a seguinte, né? Eu falei que eu sempre tive medo, nunca tive medo de mudança. O meu medo é que as coisas não mudassem. Uhum. E a minha vida, Olha, que legal. ela virou da água pro vinho, né? Meu medo era que as coisas não mudassem. Pega Isso. essa. Exatamente. Porque eu sempre, essa questão do pagar boleto não é brincadeira, não. Isso, pra mim, a maior dor que eu tive desde que, não vou falar desde que eu casei, que é sacanagem, né? Mas desde a minha vida, desde a minha vida autônoma, eu vou dizer assim, eu sempre tive esse problema, né, de trabalhar para pagar a conta, né? Uhum. E muitas vezes eu não conseguia ainda pagar a conta. Então, uma decisão e esse meu gatilho, também assim, para entender, né? Não foi muito um gatilho só meu, né? Foi um gatilho também da minha filha, né? Eu pensava o seguinte, falei, cara, já era difícil uma vida a 2, praticamente, né? Uhum. Agora uma vida a 3 com filho e tal. Qual que é o legado que eu vou deixar para minha, né? Qual que é a instrução, qual que é a educação que eu vou dar para ela e tal. Sim. Então eu sabia que eu precisava me mexer e me aprimorar e fazer algo diferente, não só por mim mais, né? Que legal, irmão. E essa decisão foi muito em torno disso também, né? Eu tive uma baixinha lá que me fez... Que ajudou a virar uma chave. Virar uma chave, exatamente. Então, desde essa decisão que eu tive de ir realmente para o ramo imobiliário, né? Eu nunca mais tive um problema em pagar a conta. Esse é uma verdade, né? Legal. E foi um episódio eliminado da minha vida, essa questão, né? De você focar na escassez, né? Focar naquela dificuldade. Puxa, meu Deus, eu tenho problema, eu tenho... Não. A partir do momento, eu não tenho mais nenhum problema. Eu só tenho soluções na minha vida. Os problemas, eles faz parte, né, do processo e eles têm solução. Então, eu jamais, você vai ver eu reclamando disso, reclamando daquilo. Pelo contrário, né, toda a dificuldade, ela te traz uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você fazer diferente, de você se reinventar, às vezes, alguma coisa, né, derrubar paradigmas, né. Sim. Então, eu vejo hoje sempre uma dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Que sempre legal. Assim. Eu acho que essa é uma mentalidade que acaba levando a gente a um outro patamar. Porque enquanto você fica preso na dificuldade, você só vai ver dificuldade. Isso. Enquanto você vê a bonança, a prosperidade, você vai buscar e isso vai acabar te atraindo. E eu sou prova viva, né, parceiro? Porque, Sim. cara, eu te acompanhei durante todo o período, trabalhamos em 3 incorporadoras, né, no mesmo período. E o ano passado foi o quê? 300 milhões de vendas que você coordenou? Exato. Caraca, parceiro. Em 15 anos, né, chegar aí a coordenar um número de VGV desse é incrível, irmão. Parabéns. Que massa. Parabéns pra nós, né? Cara, mas você tem uma história muito legal. Você é referência pra gente, né? Então, tamo junto. Deixa eu fazer uma pergunta já aqui. Então, né, dentro de tudo isso, né, que você passou, né? O que é que você viu nesse mercado imobiliário em todo esse período? Porque, cara, 15 anos não é 15 dias, meu parceiro. Quais são as mudanças que você viram nesse momento, né? Nesse período? Então, quando eu falo que a incorporação ela tem uns riscos, né, diferentes do segmento de terceiro, em relação a ciclos, né? Ciclos, né? Tá. Ciclos. A gente vê... Principalmente quando a gente fala a questão governamental, né? Isso tem mudanças de zoneamento, né? Questão ampliação, cidade, o crescimento. E a gente percebe muito isso, né? Eu entrei no ramo onde existia uma demanda muito grande para novos imóveis, né? Certo. A gente vem numa escassez de crédito dos anos 90, que praticamente não existia, né? Sim. E nessa época que eu peguei em 2010... a gente já tinha acesso a um crédito de financiamento muito grande, né? Pelo que se você pegar a relação de 10 anos atrás, né, para 2010, a gente teve acesso ao crédito. O que aconteceu? O ciclo da incorporação, né, do imóvel novo, né, dos lançamentos, vieram com tudo. Né? Então, tanto é que se você pegar aqui na época, a maioria dos lançamentos
vieram de incorporadores não locais, né? Bacana. A gente tinha... Pessoas de fora vindo Sim. e invadindo o nosso mercado, trazendo novos produtos ao nosso mercado. Exatamente. Então você pega as incorporadoras, principalmente São Paulo, né? Você pode pegar a Roça, você pega a Cirela, você pega a Tecnisa, PDG, Brookfield. Naquela época veio vários, né? Não em Curitiba, no contexto, mas no Brasil inteiro. No Brasil. Né? A nível Brasil. Então a gente teve um boom de lançamentos, né? Que foi bem importante, eu acho, para o mercado. Com certeza. Né? A gente teve acesso a novos, né? Imóveis novos, conceito condomínio clube. Outros padrões, condomínio clube, maiores acessibilidades. Isso não existia na época, Sim. né? Na parte econômica, sim, claro, a gente tem que falar de MRV, a gente tem que falar de volume, né? De unidades também. Aí veio também Plano Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Né? Que impulsionou muito o mercado na época. Então, né, vivemos um ciclo de muitos lançamentos, né? Bastante crédito. E também vivemos um ciclo de recessão. Sim. Né? Então, quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando aqui do segundo mandato do governo Dilma, na época a gente teve assim uma escassez, né, do crédito em si, a gente teve falta de verba caixa econômica, muitas empresas que estavam no ramo da Minha Casa Minha Vida tiveram prejuízos porque falta de liberação de recursos. Tiveram prejuízos e algumas até quebraram, sim, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. Se a gente pegar no período aí daquela época, hoje em dia são poucas que ainda estão no mercado. Sim. Né? Para você ter uma ideia. O baque que deu para quem trabalhava com o econômico. Né? Pois é. Então, isso afeta o mercado no geral. Né? A gente não está falando só do econômico. É uma escala, uma cadeia. Né? Enfim, depois dessa questão da recessão e tal, a gente teve também 2015 e 2016 um estoque muito grande de imóveis prontos. Né? Tudo que lançou 2010 a 2012, 2013, estava sendo entregue ali. Essa né, quantidade monstruosa de apartamento. Sim. Tá falando tanto da parte do econômico quanto o standard e médio padrão, né? O grande volume era esse, né? E aí a gente viveu aquele ciclo de queima de estoque. Então os valores, na época, como tinha bastante oferta, os valores caíram, né? Então, muita gente que investiu na época na planta acabou, não tendo o rendimento que desejava na época, né? E muita gente fazendo promoção e venda e tal, para conseguir eliminar o estoque. Então, a maioria das incorporadoras que eram de fora pararam de incorporar aqui. Né? Diminuíram, né, o volume, o tamanho delas, né? Algumas quebraram, né? A gente sabe, recuperação judicial, enfim, várias delas aconteceram esse tipo de problema. E aí o mercado deu uma estagnada em lançamentos, né? A gente ainda tinha um volume alto de estoque, né? Apartamentos novos, né? Então, vamos falar que de 2017 até 2019, o volume de lançamentos na região de Curitiba foi bem pequeno. Sim. Então, é um ciclo que a gente passou. Nessa época, eu estava na TAP, já em 2017. Saí da PDG em 2016, a gente já tinha zerado esse estoque praticamente, então sempre a gente fala que o ramo da incorporação ele tem muito isso, né? Eu nunca gostei dessa questão de ficar migrando de empresa para empresa, né? Eu sempre gostei de trabalhar com marcas. A incorporação é muito isso, né? Você defender o teu produto, você entender o que você faz, né? Poder, né, trabalhar em excelência, né? Você conhece tudo do que você incorpora, lança e tal. Então, eu sempre gostei dessa questão. Só que são ciclos, né? A Rossi acabou o estoque, fui para o PDG, acabou o estoque, fui para a TAR, né? Eu acho que daí foi foi muito desafiador na época, porque a gente estava com uma escassez enorme de lançamentos, porque ainda tinha Então, a TAR foi uma das únicas que ainda na época incorporou, né? A gente teve na época, Maison 29, um mercado, eu lembro assim, havia muita desconfiança, um imóvel né, diferente, uma belíssima localização, mas um projeto arrojado na época, que foi espetacular, né? O projeto lançou e vendeu tudo, e eu acho que aí virou um pouco, né, a chave de novo para o lançamento, né? A TAP puxou muito essa carroça aí, né? Das incorporadoras locais que faziam um predinho e tal, tava todo mundo com medo, falou assim, não, vamos pro mercado, porque
A gente acredita no produto, a gente acredita imagina, tá 130 anos aí de história, né? Sim. Então, realmente tinha o dever ali de puxar a fila com a turma, né? E deu muito certo, assim, né? Depois teve o lançamento do Rio Rony, e aí eu acabei indo para Londrina. A gente tinha Pois é. algumas obras lá, né, em andamento, e eu acabei ficando praticamente 3 anos em Londrina, com a TAR mesmo, né? E esse período, assim, Londrina não estava muito diferente de Curitiba, né? A gente também tinha um mercado mais estagnado, um preço de metro baixo, né? É uma outra realidade, né? O Uma mercado outra imobiliário é realidade. legal porque cada praça tem uma realidade muito diferente, né? Um Isso. produto que às vezes encaixaria aqui em Curitiba não é o mesmo produto de lá, o tipo de cliente também tem muita diferença, né? Exatamente. Você vê como são as coisas, né? Quando eu falo de ciclos, né? Porque você vê, quando a Selic começou a despencar, né? A gente começou a ter praticamente zero inflação, a gente começou a ter um crédito muito barato, pouco antes da pandemia, né? Uhum. As coisas começaram a ganhar corpo novamente, né? Então, o estoque começou a baixar, Uhum. né? Você vê, chegou com Selic aí a 2,25, né? Pois, Então, imagina. eu lembro na época, financiamento de banco privado, tipo Santander, era 6,99. Nunca Itaú correu isso no 6,99. Brasil antes, parceiro. É. Olha que loucura. E aí me entra a pandemia Uhum. para ajudar, né? Parece que o negócio ia explodir, mas aí, em vez de explodir, deu uma travada geral. Porém, eu posso te dizer que uma grande surpresa, e eu não estou falando só aqui, né, em Curitiba, até lá em Londrina também, né? Uma grande surpresa é que os imóveis não pararam de vender, né? A gente Uhum. ainda tinha acesso ao crédito, Sim. a toda essa questão. Que é o grande motor de propulsão do mercado imobiliário, né? É o crédito, né? Exatamente, é o crédito, né? E isso também veio relacionado um pouco com a pandemia, porque muita gente percebeu, né, na época, que poderia fazer algumas coisas não dentro do escritório, né? Uhum. Então, o pessoal começou a olhar para condomínio fechado, onde tinha espaço, onde tinha verde, Uhum. onde tinha qualidade de vida, né? Pensando Uhum. assim, vou estar menos no escritório, vou estar mais home office, né? Então, Isso tem muito a ver com a próxima pergunta até que eu faria, que é a respeito das mudanças tecnológicas Isso. que estão ocorrendo. O que você acha que vai ocorrer também, né? Eu acho que já faz sim, faz um todo adendo sentido, ali. né? Porque veja que uma pandemia mexeu muito com o mercado, né? Muito, né? É um outro mercado, né? Exatamente. Assim, eu posso falar para ti que antes da pandemia existia, a gente chama assim de, não vou falar estoque morto, mas sabe aqueles terrenos em condomínios que estavam lá 3, 4, 5 anos parados? Aham. Então, 100% vendidos. Então, sim, para você ver, né, que as pessoas tiveram um conceito diferente depois Sim. da própria pandemia. Mudar, Então, procurar mudou. um pouco mais de espaço, uma segunda casa, uma casa maior, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Então, o estoque de prontos, principalmente, nossa, desceu. Derreteu. E eu vou te dizer que a pandemia ela também trouxe uma dificuldade que foi na parte de incorporação mesmo. Imagine, né? Teve épocas da pandemia que você não podia você não podia abrir a obra para trabalhar, não podia. Não ficaram parados, plantões de vendas Cara, parados. nossa, deve ter sido um desafio gigantesco, cara, para você. Sim. Bastante. Nessa época, por exemplo, em Londrina, né, eu tinha entrega de apartamento para fazer, No meio da pandemia. No meio da pandemia. Nossa senhora. Então eu fazia as entregas, eu fazia, né, na época a gente já uma equipe muito reduzida, né? Quando veio a pandemia, praticamente ficou eu e eu trabalhando no Londrina, né, para finalizar o estoque que tinha lá e acabei finalizando e voltando para GT Building, né? Que aí houve uma mudança de nome. Houve a mudança, né? A gente teve a TAR Engenharia passou a ser TAR Engenharia e a GT Building começou a incorporar, né, com a marca GT, enfim, é outra empresa, mas é praticamente uma sequência ali das incorporações da TAR, né? Uhum. E cara, e a parte tecnológica, né, assim, trouxe pra gente muitas questões e também alterações, inclusive, de projeto, né? Desafios, você fala? Inclusive de projetos, né? Porque a gente começou a pensar muito nessa questão
do quarto, home office, né? Uhum. Né, você trazer meio que para um apartamento hoje um pouco meio Um espaço, obrigatório, um né? Um lugar espaço. para você poder trabalhar, né? Porque hoje facilitou muito, né? Que com o celular na mão, né? Você tem acesso a tudo, né? Reuniões, né? Exatamente. Então a gente percebe a mudança no cenário, né, das empresas, até gerou aí uma redução de custo, inclusive, para as operações, né? Que para muitas empresas até, não vou dizer que melhorou, mas a questão de custo sim, né? Aham. Então, a mudança no mercado foi bem importante, né? O que aconteceu para as incorporações novas, né? Só que aquelas que foram incorporadas no meio da pandemia ali tiveram uma dificuldade, principalmente quando a gente fala de atraso, um pouco de obra, a entrega, Uhum. né? A inflação, né? Sim, Porque os preços, os insumos foram lá nas alturas. foram. Então, quem tinha uma viabilidade antes da pandemia, né? E depois entregou o produto pós-pandemia, a gente teve Uma aí obras outra com realidade. 40% de acréscimo, né? Então, Caramba. por isso que eu digo que incorporar Imagina para não manobrar tudo é isso em todo esse período de isso, vendas e. isso. É complicado. Por isso que eu Nossa. digo, incorporação não é para amador, cara. É É. uma coisa complicada, mas muito satisfatória também. É que é um volume muito grande de dinheiro num pouco tempo, né, que a gente tem. Sim. Parece que é muito tempo, 3 anos, mas é pouquíssimo tempo. Voa, né, para um prédio e tô falando de obras de construção, alguns sim. milhões, né, 100 milhões, 200 milhões uma obra, né, é Sim. absurdo. Sim, e a gente não está blindado a fatores externos, né? Não Isso tem que como. pandemia, guerra mostrou pra gente que não, né? Então, Verdade, verdade. existem os riscos, né? Sim. Prado, mas falando agora, para quem pensa em investir imóvel, né? Aham. Existem riscos, né? O que você aconselharia hoje para uma pessoa que não entende do mercado imobiliário, só que ouviu o amigo que comprou um imóvel há 2 anos, esse imóvel valorizou 50%? Que dica você daria para essa pessoa, para essa figura de investidor hoje? Olha, eu gosto sempre de falar, né, que o investimento ele sempre está ligado a risco versus valor, né? Risco versus É, valor. assim, vou falar liquidez também, né? Porque as pessoas pensam o seguinte: ah, mas eu quero ter alto ganho. Tá. Normalmente o alto ganho ele está ligado a alto risco. Quanto maior o risco, maior o ganho. Isso. Tá. E o que eu falo para quem está, né, pensando em entrar, né, para o investimento imobiliário? Eu digo que a gente tem um alto ganho e um baixo risco, né? Então, esse Uhum. já é um dos indicadores que eu Legal. aponto, né, Uhum. que a gente tem, sim, alto ganho. É claro que a gente precisa mostrar muitas vezes como se faz essa conta, né? O cliente Sim. muitas vezes não entende, ele pensa muito na questão valor que eu paguei no imóvel pronto, valor do aluguel que está me rendendo, né? Uhum. E Uhum. essa conta não é bem essa, né? A gente tem vários fatores e deltas aí que tem que ser colocados para chegar no dominador comum ali, né? No Sim. denominador comum. Então, o que eu falo para essa pessoa? Nós, quando a gente fala de imóvel planta incorporação, a gente tem um grande diferencial, né? E quando você investe em um imóvel na planta, a valorização ela nunca está atrelada ao valor que você colocou, que você está aportando, né? Bacana. Então esse é um Uhum. dos índices que muita gente não faz a conta, tá? Legal. Se Tá, eu deixa eu só comprei, entender então, para fazer o pessoal entender, né? Uhum. Quando eu compro imóvel na planta, eu pago só uma parte desse imóvel, né? Isso. Só que a Não, valorização é assim, sobre o valor total. existe uma questão, depende, né? Eu falo que sempre depende, né? Porque você pode sim pagar à vista no lançamento, sim, Uhum. pode investir todo o dinheiro, né? Uhum. Mas normalmente, imóvel na planta, a gente coloca um fluxo de pagamento lá de 30% a 40% durante o período de obras Certo. e depois lá na frente o cliente pode financiar, pode quitar ou e tal. Uhum. Então, o que eu digo com isso? É que a valorização do imóvel não está atrelada a quanto você aportou. Legal. Isso é um detalhe. Legal. Né? A valorização do imóvel não está atrelada ao valor que você investiu. Bacana. Isso, ele está atrelado ao valor, à valorização do imóvel Do como um todo. imóvel. O imóvel ele vai valorizar pela localização, pelos Isso. fatores que ele traz de novidade, vamos falar assim, né? Exatamente. Né? Então Uhum. veja que não importa se eu dei 10% ou 100%, a valorização não está atrelada a esse valor. Bacana. Tá? Então, se eu faço um plano de pagamento durante a obra, eu tenho que fazer a conta de quanto eu investi efetivamente, né? E Uhum. quanto esse imóvel está me custando lá na frente. Tá? Legal. Então, claro que quando a gente passa por ciclos de alta valorização, e 2024 é um ciclo desse,
Já garanto para você que Vou anotar aqui, a gente vai falar disso aqui, 2024. Isso, exatamente. Então, o que acontece com isso, né? A gente sabe que os preços dos imóveis, né, vão, a tendência, a gente já é uma certeza, né? Os preços ainda vão continuar subindo, pelo menos até final de 2024. Uhum. Então, pense, se eu pago hoje, se eu pego um lançamento, tabela zero, menor preço, eu faço uma aquisição, aportando o mínimo possível, por exemplo. Certo. Eu tenho lá no ano, vou colocar aqui hipoteticamente, tá? Vou colocar lá, eu tenho 15% de valorização do imóvel. Uhum. O imóvel custa 300 mil, mas eu coloquei só 30 mil. Ele valorizou 15% sobre o 300, tá? Nossa Senhora. Mas eu só aportei 30. Entende? Uhum. Então, essa é uma conta que alguns investidores adoram, né? Sim. Dizendo o seguinte, eu faço a aquisição do imóvel, mas eu posso ainda vender ele antes da entrega, por exemplo. Eu não preciso nem quitar o imóvel para vender. Eu posso fazer esse repasse, essa venda antes, né? Eu posso fazer a qualquer momento essa venda, né, para um outro cliente ou tal. Então, veja que nem sempre você vai colocar todo o valor de investimento. Aí é muito aquela conta, né, do ROI, né, o retorno sobre o dinheiro investido. Então, basicamente, Exatamente. nisso a gente falou que o cara investiu num imóvel de 300, sei lá, 30, 60 mil, o imóvel valorizou 20%, ele valorizou 60 mil, ou seja, quase 100% de retorno, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E aí pensa comigo, né, Clova? Quando isso em 2, 3 anos. Isso em 2, 3 anos. O mercado imobiliário é fantástico, hein, parceiro? É muito, sabe por quê? Lógico que a gente tem os índices de correção, ele sempre vai andar junto com a questão da inflação, óbvio, né? Insumos da obra, então tudo influencia. O INCC durante a obra é o índice que corrige as parcelas não pagas, né? Se o cliente não pagou, ele vai sofrer correção, tá? Só que a gente também, né, vem para o mercado aí muito forte desde o ano passado, retrasado, que é uma modalidade de financiamento que é diferenciada. Se chama apoio à produção, caixa econômica, onde o cliente aporta o mínimo possível, ele tem a possibilidade de, durante a obra inteira, aportar um valor muito baixo, né, fazendo um financiamento direto. O que eu quero dizer isso? Né, para responder a tua primeira pergunta, quando o cliente vai falar, né, mas por que investir no ramo imobiliário? Porque a gente tem várias situações aqui. A gente tem várias e várias situações. Então, dependendo do perfil do cliente, a gente consegue apresentar várias soluções, né? Legal. Então, vamos lá. Puxa, eu tenho 300 mil no banco que está aplicado, mas, puxa, a Selic está assim, está assado, está dando investimento de rentabilidade e tal, XYZ. Vale a pena comprar imóvel e alugar agora? Sim, sem dúvida, né? Mas eu tenho dúvida se eu tiro o dinheiro do banco, então faz o seguinte, você deixa o dinheiro no banco, compra financiado pela Caixa, né, paga 10% do valor durante a obra. O valor lá do financiamento você já contrata com a Caixa Econômica, ele fica isento de correção. Né? Então é o mesmo valor de financiamento. Eu financei 250 mil. Lá na entrega do produto você vai ter um saldo de 250 mil. Né? Então não ele não altera, sofre alteração de correção durante o período. O que o cliente paga? Ele paga um juro de obra sobre a construção, né, que historicamente é mais baixo do que o INCC. Né? Então, veja que o cara ganhou 2 vezes. Sim. O cliente ele ganhou com o dinheiro que está aplicado, porque ele não tinha. Que ele não tirou o dinheiro da aplicação, ficou lá trabalhando. O rendimento, a rentabilidade do imóvel que está construindo. Nossa, imagina a situação, Prado, que até entrega, o imóvel valoriza 30% e o cara pagou 10%. 10%. Meu Deus. O imóvel pagou 10%. Vamos fazer uma conta burra que a gente chama, né? 300 mil imóvel. Valorizou o quê? 20%? 60 mil. 60 mil, né? Mas ele colocou 30 mil. Então, dos 30 que ele colocou, né, teve 60 em 2 anos. Então, assim, a gente está fazendo, né, uma conta aqui mais para entender, né? E essa conta a gente consegue fazer precisamente depois e colocar para o cliente, mostrar. Claro. Aí o cliente fala assim, poxa, mas e se eu comprar imóvel pronto? Né? É vantagem? Também. Também é muito bom, né? Porque o cliente, ele pode, você vê, não é só o valor do imóvel de compra e venda, a venda do imóvel está subindo o valor, né, para comprar, mas para locação também. Sim. Né? Então,
A gente teve um aumento muito grande nesse último ano no valor da locação devido à demanda, né? Exatamente, existe uma demanda muito, muito grande. Sim. E assim, claro, eu digo infelizmente, momentos de mercado e tal, muita gente ainda não consegue ter acesso à compra do imóvel. Uhum. Principalmente em regiões mais centrais, né? Uhum. A gente fala da região do centro e os periféricos ali nas... A região mais próxima das zonas industriais, as zonas de comércio, vamos falar assim. Exatamente. Então, muita gente não tem acesso a comprar esse imóvel ainda. Uhum. Então, tem que alugar, né? Então, fala que 60% dos imóveis do centro são alugados, né? Sim. Então, existe essa relação também. Por isso que o imóvel fica caro, a locação também é mais cara. Então, assim, poxa, o cliente ele quer comprar imóvel para locação. Qual é o perfil do imóvel? Eu diria, imóvel compacto em regiões centrais. Né? Com certeza. Exatamente. Então, assim, os índices a demanda é gigante, o imóvel não vai ficar parado. Sim, não vai ficar parado. Esse é um ponto. É fato. Esse é um ponto, tá? E aí, dentro disso, mas quanto eu vou ter de rentabilidade? Novamente, depende. Uhum. Porque você tem ainda algumas soluções, né? Para uma rentabilidade maior ou uma rentabilidade talvez mais estável, né? Uma rentabilidade um pouco menor, mas que ela vai se manter por 2, 3 anos ali e você não tem a vacância, né? A gente está falando aqui de uma locação por curta temporada, média temporada ou longa temporada. Uhum. Né? Então, o cliente ele tem esse conceito de alugar por 3 anos, aquele contrato de 36 meses. Ele vai corrigir a inflação, vai corrigir GPM ou IPCA. Uhum. Então, a gente fala que o imóvel não é só, né, a rentabilidade que está ali, mas ele também está protegido de inflação, né? Com porque certeza. A locação é regulada pela inflação. Né? Então, o teu dinheiro, quando está no banco parado, ele tem o rendimento, mas ele tem a inflação. Você tem que tirar esse valor né, da conta, né? Muita gente não tira essa conta. Exato. Né? O aluguel não, ele sempre está andando corrigindo com a inflação. Que é o desafio de todo investimento. Tá? Nesse ponto que você falou, que é muito interessante você pensar isso, que você paga uma entrada relativamente pequena, Sim. né? Se você quiser, que nem você falou, revender naquele momento, você revende. Mas se você quiser alugar, basicamente, o próprio inquilino paga o teu imóvel. E o que você pagou? A entrada, basicamente. Isso é sensacional para você aumentar e fomentar o teu patrimônio, né? E é por isso, Cova, que muita gente fala assim, puxa, mas como é que eu acho um investidor? Olha, de várias formas. Mas muita gente também fabrica investidores, né? Porque muita gente não tem acesso à informação, né? Uhum. Então a função do corretor de imóveis é isso. É eu mostrar para o investidor que ainda não tem carteira, que ele não tem acesso a essa informação. Ele pensa muito ainda em CDI, CDB, está iniciando, né? Mas ele tem capacidade de financiamento, ele tem crédito, né? Ele pode utilizar esse recurso. Mas eu não tenho uma liquidez hoje para colocar nessa cesta, vamos dizer assim, né? Eu não quero colocar todo o meu capital no imóvel que eu ainda não entendo sobre isso. Você não precisa colocar. Sim. Né? E o cliente ele não sabe disso. Isso é função do corretor de imóveis. Sim. Tá? Você tem que mostrar para aquele cliente que tem lá uma renda legal, bacana, tem possibilidades de adquirir o imóvel para investimento, né? Conseguir, lógico, o financiamento, o pagamento das parcelas está atrelado sempre à renda, né? Mas ele não sabia que ele tinha acesso a essa modalidade, entende? E ele pode sim, né? Então a gente pode sim mostrar para uma pessoa que tem a vontade, né, de empreender sem um grande capital adquirido, guardado, né? Porque muita gente fala assim, eu tenho lá X investimento de fundos, enfim, vários tipos, né? E aí ele pensa em diversificar, ele quer tirar lá um 300 mil, um imóvel compacto, né? Eu vou pegar esses 300 mil e vou colocar aqui porque o imóvel é seguro. Mas na realidade, o imóvel, além de seguro, ele é um fundo de investimento, né? É uma carteira de investimento de alta rentabilidade. Sim. E muita gente também não sabe disso. Sim. Isso também é função do corretor de imóveis. Né? Pois é. Então, assim, desde o começo a gente fala assim, a gente tem que se preparar, né? Eu me preparei para ser corretor de imóveis, a gente tem que se preparar para o mercado também, né? Então, assim, essas informações, estudar o que está acontecendo no mercado financeiro para quem lida com o investidor ou para quem quer começar a vender para investidor, é de fundamental importância. É você levantar o que tem hoje no mercado e mostrar o porquê que aquela é a melhor opção. Isso. Então vamos pensar assim, poxa, mas
eu posso ganhar igual ou até mais, né, do que um investimento de alto risco com imóvel? Sim, Pode. pode. Muito menos risco. Muito provavelmente, inclusive. Muito provavelmente vai ganhar mais. Muito provavelmente vai ganhar mais, dependendo da modalidade que você investir, né? E a gente não viu isso acontecer nenhuma, nem duas, nem três vezes, né, Prado? A gente fala isso com muita veracidade porque é na prática, é o nosso dia a dia, né? Pois a gente lançou um empreendimento há pouco tempo atrás, com a R$ 7.500. Falta um ano para entrega, a gente vendeu a última unidade a R$ 10.500. Imagina, a pessoa pagou uma fração disso só. Exato, né? exato. E aí, de novo, né, falando de tendências, a gente sabe que esses números ainda vão, né, subir. Boa. 24, parceiro. Rapaz do céu, o tempo voa falando com você, irmão. Eu não cheguei na metade do que eu preparei aqui. Não, acho que vai dar pra fazer um segundo episódio hoje, gente. Vamos lá. 2024, Prado. Conta pra mim. Você falou que existem alguns fatores macroeconômicos, né, que levam a gente a acreditar que vai ser um excelente ano em relação à valorização, né, do imóvel. Quais são esses fatores, Prado? Olha, existem vários, tá? Tá. Eu vou listar aqui, eu acho que os dois principais. Massa. Né? Porque o que acontece? Com a demanda e com o crédito, desde a época lá que eu estou falando de 22, 23, 24, a incorporação, ela começou, o volume começou a aumentar muito, né? A gente tinha muita demanda reprimida ali. Demanda reprimida. Isso. Uhum. Só que esses lançamentos, eles têm um ciclo. Certo. Né? E esse ciclo de construção, ele está no auge. Em 2023, 2024, ele está no auge. Né? E por mais que os insumos tenham, né, já tenham atingido aquele patamar ali, não tem mais estouro, né, no insumo que eu estou falando, minério de ferro. Certo. A matéria da construção a matéria da construção civil, que subiu muito em 21, 22. Por causa da pandemia, inflação, tudo mais. Apesar desses níveis hoje estar mais estáveis, né, a gente tem um problema Brasil, que a gente chama que é mão de obra. Né? Então, a gente está chegando no pico agora. Eu não estou falando Curitiba, não, gente. Estou falando Brasil. Tá? A gente tem um grande problema de mão de obra. E é um problema que não é só da construção civil, tá? Em vários outros setores a gente já começa a perceber que cada vez mais a gente tem menos trabalhadores no ciclo da construção, né? E eu estou dizendo isso porque surgiram outras tecnologias, né? A tecnologia traz várias possibilidades, né? Então, principalmente jovens, eles optam por outros caminhos. Né? Então, certo. Qual é o jovem de 25 anos hoje que quer pegar tijolo? Né? A nossa construção, ela é artesanal. Ela no Brasil ainda é. No Brasil, ela é artesanal. Não adianta falar que não. Né? O processo de industrialização, ele pode começar e ele deve. Eu acho que... Provavelmente esse fator vai acelerar essa industrialização, né? Vai, sem dúvida nenhuma. Mas hoje a gente tem um problema. Certo. Que é a mão de obra, tá? Então a mão de obra, ela está encarecendo todas as construções. E a matemática, ela é básica. Né? Imóvel, construção mais caro, imóvel mais caro. Né? Mas puxa, além dessa questão, o que mais que você pode colocar aqui como um risco, né, de subida muito forte? Né? Porque a gente também fala em questão da taxa base de juros. Né? Isso influencia taxa Selic, vamos falar aqui. A Selic impacta diretamente no juro imobiliário. Sim, sim. Tá. Porque ela regula o financiamento. Tá? Okay. De qualquer âmbito. E ela regula mais um detalhe. Quanto menos eu tenho de rendimentos em CDI, CDB, taxa, que ela é baseada na Selic, o que acontece com isso? O dinheiro ele começa a sair dali, né? Ele começa a ir para outros investimentos. Certo. Muitos são fundos imobiliários, né? Uma grande parte disso. E a outra parte é na compra do imóvel. Sim. Então, sim. Um ativo seguro. Sim, exatamente. Né? Então, poxa, o meu dinheiro não está rendendo nada do banco e o imóvel está crescendo, a valorização do imóvel está alta e tal. Então, a tendência é você vender mais por dois fatores. Primeiro, você tem acesso a um crédito mais barato, que acontece que o poder de compra da população aumenta. Tá? E a questão, eu tirei o dinheiro do banco e comprei o imóvel. Né? Então, tá falando dos investidores, né? Do pessoal que tem hoje o capital guardado, né? Então, tudo isso, né, essas duas questões aí, já traz um cenário para nós
de que, sim, os imóveis em 2024 vão subir de preço. E para quem está pensando, mas se eu vou ter uma Selic mais baixa, um crédito mais barato, eu vou esperar para comprar. Não caiam nessa. Tá? Não caiam nessa. O seu poder de compra vai aumentar e talvez o imóvel suba mais do que a gente está falando ainda. Isso é uma realidade em países muito emergentes, vamos falar. Emergentes não, de primeiro mundo, né? Onde a renda da população não acompanhou a valorização do imóvel, né? Porque isso ficou muito mais escasso. Isso é um fator que está acontecendo cada vez, mas se não tivesse os incentivos do governo, seria muito difícil a população comprar um imóvel. Porque o preço do imóvel, principalmente em grandes capitais, como Curitiba, que é que a gente trabalha, vai ficando inviável. 15 anos atrás, a gente vendia um compacto no centro a 100 mil. Hoje a gente está falando de 250, 300. É muito rápido, né? Você nem vê. Quando você vê, 2, 3 anos, a mudança ela é muito grande, né? E a gente vive também hoje, falando um pouco do nosso negócio dos últimos 2 anos, a gente vendeu muito apartamento compacto em localizações privilegiadas, né? E assim, volume de vendas. O que a gente nota, né, no mercado é que tudo que incorpora que o produto é bom, que ele está bem posicionado, ele tem uma alta demanda ali de procura, né, de venda. Então, quando eu falo da questão da locação ali, que o cliente ele pode optar pelo short stay, long stay, médio stay. Muitas vezes na locação, hoje tem muita gente conseguindo quase dobrar o valor daquela alocação tradicional. Né? Então, isso gera, claro, imagina, eu tô com o meu dinheiro no banco aplicado e eu não consigo 1% ao mês, né? Não consigo. Tá difícil, né? Se você tirar a inflação, tirar a IR, tirar tudo, é bem mais baixo que isso, mas, poxa, eu coloco no imóvel e esse imóvel, né? Paguei lá 300 mil, tá me dando 3,5, 4 mil de rendimento. Imagina. Então, assim, veja que o mercado imobiliário ele dá possibilidades de ter alto rendimento com baixíssimo risco. Só que tem risco, tá? E eu falo para você. Conta tudo qual que é o risco? Qual? Primeira questão, o cliente ele tem que procurar um corretor de imóveis. Legal. Esse é o primeiro risco. Se ele não tiver, quer se aventurar se sozinho, ele não for bem assessorado, ele corre um risco extremo de fazer um mau negócio. Com certeza. E esse não é o pior das coisas, né? Não é o pior fazer um mau negócio, né? O pior é você não conhecer o produto que você está comprando. A incorporadora que incorporou, não ter acesso ou não ter o cuidado de entender parte documental, com certeza, a situação, né? Você compra um imóvel, fica enrolado por anos sem poder se mexer, imagina. Então muita gente teve frustrações no mercado aí, né? Por imóveis que acabaram tendo problema de liberação, de financiamento, hipoteca, atraso de obra, quebra de incorporadora. Existem alguns detalhes que gera assim, uma preocupação. Então, o que eu falo? Você tem que ser bem assessorado por um corretor especialista no ramo, tá? Especialista no ramo. Então, você consegue localizar esse profissional, você tem que dar muito valor. O cliente, muitas vezes, ele tem aquele perfil de falar com o mundo inteiro, ser assessorado por todo mundo. Mas esse corretor, aquele lá, o cara fica olhando naquele cenário, no que é mais barato, o que custa menos. Gente, no mercado imobiliário não é preço, não funciona assim. É valor, não né? Funciona. É valor agregado. Rapaz, explodiu o negócio ali, a gente tá falando faz 1 hora, eu não vi o tempo passar. Mas a gente vai fazer um outro capítulo. Legal. Esse foi o primeiro capítulo junto com o Prado, são 15 anos de experiência. Esse cara aqui é uma fera, tem muito conhecimento, passou por várias experiências por trás dos bastidores, dentro da incorporação, que é muito legal. Então, Prado, obrigado, né, por esse primeiro podcast aí que a gente estava junto, né, falando da Blue, falando um pouco do mercado. Eu que agradeço. Agora, no próximo episódio, você vai contar a tua história. Nada! Sim. Sabe o que a gente tem que fazer também, Prado? Eu acho que a gente começou a comentar com um cara muito legal aí, que é o Wagner, né? Vamos fazer o convite para ele. Né? Se um dia ele estiver aqui em Curitiba, vem aqui, a gente vai gravar, trocar uma ideia com ele 15 anos depois, eu acho que vai ser legal. Eu quero presenciar isso, hein? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer isso aí.
Ótimo. Irmão, tamo Muito junto. obrigado. Valeu. Tchau, tchau.